Boa noite, meus irmãos. Vamos começar o nosso encontro dessa quinta-feira, 15 de maio, para continuarmos falando a respeito do Livro dos Espíritos. O nosso intuito aqui, conforme já dissemos, não é de trazer aulas sobre o Livro dos Espíritos, até porque nós não ousamos isso. Nós queremos trazer alguma compreensão para todos nós, inclusive para mim mesma. E então hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3º da parte primeira, que se intitula Da Criação, do subitem da formação dos mundos, da formação dos seres vivos. Que a gente fica pensando, né? Gente, como é que será que foram formados os seres vivos? Aí vem aquela lenda do Adão, né? Que nós, mulheres, somos todas costelinhas. Eu me recuso a ser uma costela. Então, vamos ver aqui, ó. A questão 43 aqui e a 44, elas se unificam na mesma explicação, que é toda formada pela ciência. Essa primeira parte do Livro dos Espíritos é pura ciência, que nós já estamos chegando ao fim. E depois nós vamos partir, então, para a filosofia, né? E para as explicações a respeito do mundo espírita, que é o que mais nos interessa. Mas para que possamos fazer isso, nós precisamos ter essa noção básica da formação do mundo, da formação da Terra e da formação dos seres vivos. Nós já falamos aqui sobre Deus, sobre a formação dos mundos, sobre a formação da Terra, e agora estamos falando sobre a formação dos seres vivos que habitam não só a Terra, mas todos os planetas e sistemas que perfazem, que assim existem pela vontade de Deus, né? Então, aqui a pergunta da questão 43 é quando começou a Terra a ser povoada, né? E a 44 já pergunta de onde vieram para a Terra os seres vivos. Então, isso aqui quem vai nos responder? Os espíritos estão respondendo aqui, mas a ciência também já nos falou sobre isso. No começo, tudo era um caos, né? Quando Deus criou tudo, não é? Foi aquela misturada, estava tudo misturado, uma confusão danada. Os elementos da formação estavam todos em estado de confusão. Água, ar, terra, fogo, tudo em estado de confusão, porque era o início da criação. Mas aí, gente, o que aconteceu? O que é normal da própria evolução dos mundos a critério de Deus. Cada coisa foi tomando seu lugar, né, bonito? Achei aquela confusão, assim, aquele caos monumental, e de repente cada um dos elementos foi tomando o seu lugar. A terra se assentou, o ar foi para todo o espaço, o fogo se concentrou no seu devido lugar e a água formou os mares, rios e lagos. Tudo em perfeita sincronia, como tudo que Deus faz, é em perfeita sincronia. Não nos esqueçamos disso. Então, depois que cada coisa tomou o seu lugar, é que começaram a aparecer os seres vivos, mas os seres vivos não como nós somos hoje. Os seres vivos apropriados àquele estágio do planeta, ao estágio inicial, certo? Por quê? De onde que eles vieram?
A própria Terra, o próprio planeta, já continha os germes de todos os seres vivos. E esses seres vivos estavam aguardando o momento oportuno para se desenvolver. Aí esses princípios orgânicos que a gente está falando aqui foram se misturando, foram se congregando, assim que cessou a atuação da força que os mantinha afastados. Por quê? Porque quando a Terra estava em estado de confusão, tudo misturado, é como se fosse uma briga entre os elementos. Então, essa briga, essa força os mantinha afastados. E para que os germes, ou seja, o início, a origem dos seres vivos pudesse se manifestar para formar os primeiros seres vivos, esses elementos tinham que parar de brigar, gente. Tinha que estar cada um em seu cantinho para quê? Para poder se congregarem na medida necessária à evolução do planeta e ao surgimento dos seres vivos, certo? É como que a gente pode dizer que esses germes, eles permanecem em estado latente, ou seja, quietinhos ali, né, tudo. É como a gente vê a crisálida, ela está lá em estado latente, até que de repente sai uma linda borboleta. E as plantas, até o momento propício para que cada espécie brote, não é mesmo? Então, os seres de cada um dos elementos, na junção dos elementos, se reuniram e aí começaram a se multiplicar. Mas não como nós hoje. Os primeiros seres vivos que apareceram no planeta Terra foram os minerais e os vegetais. Depois começou a surgir o mundo animal, inclusive com espécies que já não existem mais. Nós podemos dar aqui um exemplo que todo mundo conhece, que é o de dinossauro. Os dinossauros existiram na Terra, Valéria? Existiram sim. Mas passou o tempo deles, gente. Como passa o tempo de todo mundo, inclusive o nosso. Podemos nos esquecer disso, né? E aí, a questão 45 diz assim, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? É o tudo que a gente está dizendo aqui, eles estavam como que em estado fluido do espaço, naquela confusão, né? Eles estavam em estado de fluido no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar uma existência nova em um novo globo. Já pensou? Porque a Terra, gente, não é o único globo que existe aqui, não. Deus não criou todos os planetas e todos os sistemas apenas para que a gente olhe e fale, nossa, que bonito, apenas para o deleite da astrologia e da astronomia, não. Assim como a Terra é povoada, todos esses sistemas e todos esses planetas que estão dentro de cada sistema são povoados também, só que com formas de vida que não são visíveis, nem reconhecíveis para nós, neste momento. Então, quando a Terra estava perfeita para receber, aqueles espíritos que estavam fluídicos ao redor dela, começaram a aqui viver, porque estavam saindo de outros mundos para povoar este, certo? Agora, que aqui entra a ciência. Como eu estava falando para vocês há pouco, para quem chegou agora, essa primeira parte que nós já estamos terminando do Livro dos Espíritos, ela é mais ciência que filosofia. Ela trata da ciência, da formação, ela trata de Deus, da formação dos mundos, da formação da Terra e agora da formação dos seres vivos, que nós já estamos acabando. A partir do nosso próximo encontro,
Aí nós vamos entrar efetivamente no estudo das leis espíritas codificadas por Allan Kardec. Mas primeiro a gente tem que terminar isso aqui. Por quê? Porque nós temos que ter uma leve noção da formação de tudo, do orbe, das pessoas e principalmente do início de Deus. Saber quem é Deus dentro das nossas possibilidades. Porque nós vimos lá na questão primeira do Livro dos Espíritos que nos falta o sentido para conhecer Deus a fundo. Lembram? O sentido é a mudança na nossa maneira de viver, de pensar e de intuir dentro da nossa evolução espiritual. Correto? Então, gente, a química, que é uma ciência que todos nós conhecemos aqui na Terra, que eu falo mais uma vez que eu odeio, né? Ela mostra as moléculas dos corpos inorgânicos, aqueles fluidos que não eram organizados, inorgânico. In é o prefixo de não, orgânico, organização, órgão. Então, inorgânico, sem organização. Por isso, quando se diz órgãos inorgânicos, órgãos fluidos, órgãos que não estavam densamente condensados e organizados. Toda vez que nós lemos aqui no Livro dos Espíritos o prefixo in, é porque nós estamos falando, nós queremos dizer desde que elas tivessem as condições necessárias para isso. E foram se formando. Por que, gente, desde que tivessem as condições? Porque a menor perturbação dessas condições é o suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para colocar um obstáculo na regularização deles. Isso é a química que nos ensina, certo? Então, por que não iria acontecer a mesma coisa com os elementos orgânicos? Tinha que ser tudo como dizia minha avó, tudo dentro dos conformes. Você lembra dos conformes? Tudo dentro dos conformes, né? Então, durante anos, se conservam germes de plantas e de animais que não se desenvolvem, a não ser que exista uma certa temperatura e um meio apropriado para isso. Nós vemos, por exemplo, os grãos de trigo, né? Os grãos de trigo germinarem depois de muitos séculos, sabiam? Grão de trigo pode ficar guardado aí por 50, 100, guardado até de repente eles vão germinar, não sabia disso. Portanto, essas sementes têm um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. A mesma coisa aconteceu com os ditos seres humanos, seres vivos. Esperou-se um momento oportuno para que os seres vivos nascessem e começassem a povoar a terra. Porém, esses seres vivos que nasceram e começaram a povoar a terra, seus espíritos já estavam fluidicamente aqui, esperando para cumprir a sua missão, que era de criar e fecundar este mundo nascente, que era o nosso planeta Terra, né? Aí vem aqui, ó, a questão 47, que pergunta se a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo. É claro que se encontrava, por tudo que nós já falamos aqui, pelas respostas dos espíritos nas questões anteriores, nós estamos vendo que a espécie humana se encontrava em estado latente, em estado fluido, mas se encontrava. E aí vem a curiosidade do Allan Kardec, né, perguntando se nós podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra. Há respostas
dos espíritos foi que não, que todos os nossos cálculos eram quiméricos. Porém, nós temos que lembrar aqui que o Livro dos Espíritos foi codificado nos anos 1800 e alguma coisa, naquela terra realmente, naquela época, realmente os cálculos eram todos quiméricos, todos de imaginação. Porém, a ciência já comprova que a vida na Terra surgiu há cerca de 3 bilhões e meio de anos. Isso é comprovado cientificamente. Não estou dizendo que os espíritos responderam de forma errada. Não. Os espíritos responderam daquela forma porque naquela época os humanos encarnados não entenderiam de outra forma. Aí, com a evolução do próprio pensamento lógico do ser humano, né, chegou-se a essa conclusão de que a vida na Terra surgiu há 3 bilhões e meio de anos. Inicialmente surgiu como micro-organismos primitivos, como bactérias e algas, em ambientes aquáticos. Por isso nós falamos que a vida surgiu primeiro na água, né? E evidências apontam a presença dessa vida há mais de 4 bilhões de anos, com sinais químicos e rochas que indicam a atuação dos micro-organismos já bem antes do que é determinado pela ciência, né? Agora, a espécie humana moderna, o chamado Homo sapiens, né, surgiu na África há cerca de 200 mil anos. No entanto, a evolução humana começou muito antes, com a origem dos primeiros hominídeos, como o Homo habilis, né? Há cerca de 2 milhões de anos. A vida humana, gente, em termos de evolução, é um processo que ocorreu ao longo de milhões de anos, com várias espécies hominídeas surgindo e evoluindo antes do Homo sapiens, certo? Agora, a última questão desse subitem da formação dos seres vivos: se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? Bate o dedinho ali e surgiu um Gilbertinho aqui, outro ali, né? Legal, espontaneamente. Mas não. O princípio das coisas todas, gente, está nas mãos de quem? De Deus, não é? Entretanto, a gente pode dizer que os homens, uma vez que estão espalhados pela terra, absorvem em si mesmos os elementos necessários para a sua formação, para os transmitir segundo as leis de reprodução. Quais são as leis de reprodução? O espermatozoide se encontra com o óvulo e dá vida a mais um ser humano, cujo espírito estava esperando para habitar aquele corpo e continuar a sua evolução espiritual. Não é uma coisa linda a criação de Deus? Eu acho que vocês estão cansados de me ouvir falar isso, que é bonito isso, que é bonito aquilo, mas o carinho, o amor que Deus tem por nós é tamanho, que faz com que nós possamos nos reproduzir nós mesmos e de uma maneira tão linda, não é? Nós que somos mães, né, Ana Cláudia? A gente vê a beleza disso. Eu lembro direitinho quando a minha filha nasceu, que eu ouvi um chorinho e o médico colocou ela assim no meu braço, que eu perguntei. Naquela época a gente não podia saber sexo, né? E eu estava esperando o Tiago com TH. Aí eu perguntei: é perfeito? Ele falou: é perfeita. É uma moça bonita igual a mãe. Aí a hora que ele colocou assim, ela estava tão enrugada, gente, que eu achei que a minha filha parecia um grão de feijão jalo cozido. Foi a primeira impressão que eu tive dela. Mas depois que ela desinchou, que eu comecei a ver a perfeição das mãozinhas, do rosto, tudo, eu me senti agraciada por Deus. Eu me senti
abençoada por Deus, porque eu pude participar desse processo de reprodução. E hoje, a cada dia que eu olho, eu me sinto abençoada. Há 42 anos que a minha filha já fez, eu me sinto abençoada por ver aquele ser, aquele espírito se desenvolver. É o que todos nós sentimos, não é? Então nós temos que agradecer a Deus por termos a oportunidade de participar da produção, da reprodução humana. Terminando aqui, só 2 questões, que é o subitem, o povoamento da terra e o Adão. A espécie humana, questão 50. A espécie humana começou com um único homem? É claro que não, né, gente? Os espíritos falam assim: aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Isso assim, com um mínimo de cognição, a gente percebe isso, né? Aí a questão 51. Poderíamos saber em que época viveu Adão? Aí os espíritos responderam que ele viveu mais ou menos há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Mas esse homem, que por tradição, por costume, se conservou, foi sob o nome de Adão. Na realidade, Adão foi um dos que sobreviveram em determinada época a um grande cataclismo que atingiu a Terra e em diversas áreas do globo, e ele sobreviveu. E sobrevivendo, ele foi o tronco do nascimento de uma nova civilização, mas não foi só ele. Ele foi o tronco de uma dessas raças. As leis da natureza, gente, elas se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes de Cristo, se tenham realizado em apenas alguns séculos. Não é mesmo? Então, isso teria acontecido se o homem não existisse na Terra, a não ser a partir da época indicada da existência do Adão. Muitas, digo aqui agora com todo respeito, muitas filosofias religiosas têm Adão como base da criação dos seres vivos. Mas na realidade, gente, Adão é um mito, é uma alegoria, digamos assim, que representa o quê? As primeiras idades do mundo. Todos nós precisamos de algo que represente para nós mesmos os porquês das coisas. E o ser humano quer saber o porquê do início, onde que começou, quem foi o pai de todos. Então, para muitas religiões, Adão foi o primeiro homem na Terra. Não foi. Mas pode, para algumas religiões, ser considerado como tal, e para nós, espíritas cristãos, como diz Allan Kardec aqui, ó, ele é um mito para representar o começo da, digamos, povoação da Terra pela raça humana. É só um mito, é só uma alegoria. Até porque, como eu disse no comecinho, e depois de tudo que a gente conversou aqui sobre a reprodução, sobre como a gente se sente abençoado por reproduzir, sobre o método de Deus para a reprodução, eu repito aqui, o povo fala que a mulher saiu da costela do Adão. Eu não queria ser costelinha não, de jeito nenhum, entenderam? Então tá certo. Muito obrigada pela companhia de todo mundo mais uma vez. E na quinta-feira que vem nós vamos finalmente adentrar a filosofia espírita que o Livro dos Espíritos nos traz. Que Jesus possa continuar nos abençoando e continuar abençoando a casa Seva, e pedimos a essa egrégora que está aqui sempre conosco, que nos ampare e que ampare o nosso companheiro Gilberto, que vai fazer a palestra da noite para nós. Muito obrigada, até quinta que vem. Gratidão.